Bom dia! Nossa sexta-feira está para lá de especial. Como você está? Como tem andado seus dias? Como você tem se organizado nesse novo tempo? Vamos falar um pouquinho sobre diálogo, sobre a expressão verbal. Vamos falar um pouquinho sobre comunicação. Como está a sua comunicação? Há pesquisas que nos mostram que enquanto nós falamos, nós verbalizamos os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, nós estamos organizando a forma de pensar. A neurociência nos diz que isso é fundamental e eu gosto muito dessa mistura que é poderosamente eficaz. A neurociência diz que enquanto nós falamos, enquanto nós expressamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nós temos uma organização mental e essa organização mental gera emoções saudáveis. A Bíblia nos fala em Romanos que se nós queremos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos transformar, ressignificar, refazer, mudar a nossa forma de pensar. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e 2. Então, quando eu trago essa mistura, é para não ficar só no âmbito da ciência, onde nós ficamos muito céticos, nós ficamos muito técnicos, mas para nós entender que existe um Deus tão poderoso, tão amoroso, que pensou em todas as coisas antes mesmo que eu e você fôssemos criados. O nosso cérebro funciona assim. E eu quero compartilhar com você essa manhã algo poderoso, que é revolucionário na nossa vida, que é conversar com Deus. Liz, isso é possível? Sim. Quando Deus nos fez seres completos. Nós somos seres bio, psico, social e espiritual. São 4 colunas que sustentam o ser humano. Nós somos seres físicos, bio, seres de contato, seres que precisam cuidar da sua alimentação, exercício físico, as suas atividades, precisamos cuidar do nosso corpo. Não adianta você cuidar só das suas emoções e não cuidar do seu corpo. Nós precisamos cuidar da parte física, a constituição biofísica. Nós precisamos cuidar da nossa constituição, a nossa psique, as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa alma. Já falamos sobre isso, né? Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, guarda as tuas emoções, porque dali procedem as definições, as saídas da vida. Somos seres sociais, nós não fomos feitos para andar sozinhos, para vivermos na solidão, mas sim somos seres de relacionamento. Nós precisamos as relações amorosas, nós precisamos as relações de amizade, relações profissionais, precisamos a interação com outros seres da mesma espécie, a nossa relação social, a nossa vida social. E somos seres que têm uma coluna espiritual. O que é isso, Liz? É a religião? Não, essa coluna espiritual, ela fala da nossa constituição, que nos religa, que nos põe em contato com algo, com alguém que é muito maior que nós, chamado Deus, Jesus, a nossa espiritualidade. E nós precisamos cuidar dessa espiritualidade, dessa coluna da nossa vida. Como que eu faço isso, Lise? Eu tenho aqui, ó, quando nós lemos a Bíblia, acessamos a Bíblia, como a que você tem aí no seu celular, quando nós oramos, e é sobre isso que eu quero falar. Como eu comecei no início, o nosso diálogo, a nossa expressão verbal. Acesse aí a sua Bíblia, eu vou ler aqui na íntegra, Mateus capítulo 6, versículo 6, ele nos diz assim: e vocês, quando vocês orarem, entre no seu quarto, entre no seu aposento, encoste a porta e ore, e o seu pai, que te ouve em secreto, te recompensará. O que a Bíblia está nos ensinando? Que eu só posso orar no quarto? Não. Que eu tenho que levantar um altar privado lá no meu quarto? Não. A Bíblia está nos ensinando que nós somos seres de intimidade, que nós podemos ter intimidade com o nosso Pai maior, com o nosso Deus, e Ele que nos ouve em secreto,
na nossa devocional, na nossa intimidade, Ele nos recompensará. Significa que Deus nos gerou para nos relacionar com Ele e uma das formas de relacionamento é a oração. A oração não é uma reza. A oração nada mais é do que um diálogo. Todo diálogo gera uma intimidade. Há pessoas tão especiais que eu encontro só na sexta-feira aqui no nosso café e depois elas me mandam mensagens e a gente acaba trocando ideias e conversando e elas me dizem: Lise, eu espero você na próxima sexta e na próxima sexta. E isso vai gerando em nós um vínculo. É um vínculo virtual, sim, mas vai gerando entre nós um vínculo de intimidade. Quando você convive com seus filhos, quando você convive na sua casa, quando você tem amigos, quanto mais você andar junto, mais você vai conversar, mais você vai ouvir, mais você vai falar. Essa interação tão linda chamada relacionamento gera uma intimidade e essa intimidade gera em nós segurança. A intimidade é uma porta de acesso, é uma chave que nós damos para o outro abrir as portas das nossas emoções. A intimidade faz com que o outro nos conheça e nós conheçamos o outro. A intimidade faz com que muitas vezes só no olhar o outro saiba como nós estamos ou o que nós desejamos. Isso chama-se intimidade. E que lindo, porque Deus nos propõe um relacionamento dessa forma. E Ele está dizendo, quando fala o quarto, Ele não está falando do espaço físico. Ele não está falando de um local específico. O quarto fala da nossa intimidade. No nosso quarto, nós somos quem somos. No nosso quarto, nós falamos o que nós temos desejo de falar. No nosso quarto, nós fazemos o que nós publicamente, muitas vezes, não teríamos coragem de fazer. É a nossa intimidade. A Bíblia está falando, quando você entrar no nível de intimidade com o seu Pai, com o seu Deus, Ele que ouve você, aonde você estiver, no seu secreto, nas aberturas do seu coração, na exposição verbal. Quando nós começamos a falar: Deus, eu estou aqui, e em nome de Jesus eu preciso ouvir a Tua voz, eu preciso falar contigo, como é que eu me sinto, como é que eu estou, as coisas que estão acontecendo, nós vamos gerando uma intimidade e através da oração, Deus que nos ouve, Ele nos recompensará. É importante nós termos esse tempo. Liz, então eu não preciso procurar uma igreja, eu não preciso frequentar algum lugar, isso é outro assunto, é uma outra via. Você precisa sim. O vínculo com a igreja, o congregar, o estar num lugar, o orar com pessoas do mesmo credo, da mesma fé, com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo, ele gera em nós um outro nível de fé, o que a Bíblia chama de comunhão nos relacionamentos, e aí então nós obedecemos a Deus. Deus nos manda na sua palavra congregar, fazermos parte, a uma necessidade humana de nós congregarmos, de nós pertencermos a uma igreja, a uma instituição, aonde nós vamos orar juntos. Isso tem o seu valor diante de Deus. Nós unimos a nossa fé, nós unimos a nossa crença, nós oramos, fizemos as nossas orações coletivas. Isso é muito bonito. Quantos testemunhos, quantas respostas nós temos quando nós nos unimos, nós fizemos uma corrente aí, unimos a nossa fé em oração a Deus. Mas aqui ele está falando que nós podemos orar em secreto, em intimidade com Deus, falar com Deus o tempo inteiro, aonde nós estivermos, com quem nós estivermos, no ambiente, nós podemos falar com Deus e o nosso Deus que nos ouve nos recompensará. Se você está vivendo um dia mal e você pensou, não adianta orar, não adianta falar com Deus, não adianta, porque a resposta não vem, porque eu oro e nada acontece, eu vou dizer, você está equivocada. Porque Deus falou na sua palavra em Jesus: ora, fecha a porta do seu quarto, entra em intimidade, o seu Pai que te ouve em secreto, Ele vai te recompensar. Não desista de orar. Quando você ora, Deus ouve. A resposta está vindo, não desanime, não ouça as vozes exteriores dizendo que não adianta, isso é um engano. Adianta sim.
Ore. Ah, Lise, mas eu não sou evangélica, o meu credo é católico, o meu credo é espírita, o meu credo, eu vou dizer para você, ore a Deus. E o seu Pai que está em secreto, em nome de Jesus, vai ouvir você e vai recompensar. A oração não tem a ver com o credo, a oração tem a ver com o desejo e a forma de nós querermos nos relacionar em intimidade com o nosso Deus. Deus é um, é único, e a forma de nós chegarmos a Ele, a Bíblia fala que só tem um caminho, que é Jesus. Então nós passamos pelo caminho que é Jesus, e através de Jesus nós nos achegamos a Deus. É um tempo de orações respondidas, é um tempo de intimidade com Deus. Bora lá? Vamos viver os melhores dias da nossa vida. Oração, muita oração, e Deus vai recompensar. Um grande abraço e até a próxima.